Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha. O nosso desejo é que a palavra de Deus seja transformadora na sua vida. O dia de casamento é um dia muito especial para o noivo, para a noiva. Os convidados estão presentes, tudo está muito bem arrumado. O noivo colocou o seu terno, a noiva arrumou o cabelo, fez a maquiagem, veio para a igreja. Os familiares estão presentes, os amigos, há uma grande alegria e uma grande festa com a chegada da noiva. E aí tem aquele momento onde eles fazem também os seus votos diante de Deus e diante da igreja. É um momento único e marcante na vida de um casal. Na nossa cultura, o casamento foca muito na figura da noiva, o seu vestido, a sua maquiagem, os desejos dela. É tudo muito direcionado para o desejo da noiva. Não que isso não seja importante, mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós vemos na verdade um grande foco no noivo. O noivo tem um papel muito importante na história bíblica, pois Deus sempre prometeu que esse noivo iria saciar o seu povo com o melhor. Deus, por exemplo, no Antigo Testamento se apresenta como o esposo de Israel, casado com o seu povo, de modo que se relaciona intimamente com ele. A figura do noivo é tão importante na palavra que o próprio Senhor Jesus se viu desta maneira, como verdadeiro noivo para a sua igreja. A noiva tem um papel primordial e essencial. Mas o salmo que vamos ver hoje vai focar exatamente na figura do noivo. A noiva é bela, preciosa, a sua beleza cativa o seu rei, o seu noivo, mas o noivo é apresentado como majestoso, glorioso, guerreiro e que luta pelos seus ideais. Este é o Salmo 45, conhecido também como um cântico de casamento. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de um hábil escritor. Ó Senhor, ó Rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso, Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói. Cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha enfeitada, com ouro finíssimo de Ofir. Ouça, filha, olhe e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura, por ser ele o seu senhor. Incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes, os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio. Os seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em lugar de seus pais estarão seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo o sempre. O Salmo 45 ele vem logo em seguida ao Salmo 44, encerrando com um grande clamor do salmista: socorre-nos, resgata-nos. E a resposta de Deus
para esse resgate, para esse socorro é o seu rei, o noivo da sua noiva, aquele que vai salvar o seu povo, por ser ele majestoso e vitorioso. Mas este não é apenas o rei noivo, mas é o noivo guerreiro. Ele luta as guerras pelo seu povo, carregando os seus ideais de verdade, misericórdia e justiça. Este é o noivo que enfrenta tudo pela sua noiva, por ter sido cativado por sua beleza. A noiva, por outro lado, responde com fidelidade, com honra, com obediência. Essa noiva honra o seu Senhor, porque Ele é o seu rei. Ele é o seu cavaleiro vitorioso e cheio de majestade e de glória, cuja glória também santifica, purifica e glorifica a sua noiva, tornando-a bela e majestosa. O noivo, no Salmo 45, é o mais notável de todos, com seus lábios cheios de graça. A noiva é a mais bela, a mais majestosa. É o melhor noivo para a melhor noiva. Assim, o Salmo 45 nos aponta para a relação, a comunhão, a união de Cristo com a sua igreja. Ele é o verdadeiro noivo que nos sacia com todas as suas promessas de salvação. E nós respondemos a Ele com honra, pois Ele é o nosso Senhor e Rei. Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Rei eterno. Te louvo e Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ó Deus eterno. Glórias, eterno, eterno, ó Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. O dia do casamento para alguém é um dia marcante na vida do homem e da mulher, do noivo e da noiva. Tudo está pronto, a roupa, a maquiagem, o cabelo, os convidados, os familiares, a alegria, a festa, a lua de mel, a vida de casado.
E nesse momento onde os dois, diante de Deus e diante da igreja, fazem os seus votos, na verdade nós vemos aquilo que é uma realidade no relacionamento da igreja com o seu Senhor e Rei, que é Jesus Cristo. O nosso salmo de hoje, ele é um salmo não muito conhecido pelas pessoas, mas é um salmo extremamente importante, principalmente se você olhar para a maneira como ele foi estruturado e dentro da estrutura dos salmos, se você lê-los, por exemplo, alguns salmos anteriores, alguns salmos depois desse salmo, e você vai compreender a importância deste salmo estar presente aqui nesse livro tão precioso para nós. O salmo do qual eu estou falando é o Salmo 45. Esse salmo é um cântico de casamento. Mas não um casamento como nós conhecemos, onde o foco principal é a noiva, a entrada da noiva. Você já reparou como a nossa cultura dá uma ênfase muito grande na figura da noiva? Tudo gira em torno dela, tudo é sobre ela. Mas nesse salmo, o salmista fala que tudo é sobre o noivo. Quem importa aqui nesse salmo é a presença do noivo. É claro que o salmista não deixa de lado a noiva, ele dedica alguns versículos para falar sobre a sua beleza, a sua majestade e o quanto que a sua beleza cativa o rei, que é o seu noivo. O Salmo 45, nesse cântico de casamento, fala sobre o casamento de Deus com o seu povo. Aqui o salmista celebra este grande relacionamento do Senhor com o povo que ele chamou para si e com quem ele decidiu ter um relacionamento nos termos de uma aliança, de um pacto com esse povo. E dentro do contexto dos Salmos, diferente do que muitas pessoas pensam, os Salmos têm uma estrutura. E se você ler o Salmo anterior ao Salmo 45, ele vai terminar dizendo assim: levanta-te, socorre-me, resgata-nos por causa da tua fidelidade. O Salmo 42 e 43 fala de uma alma aflita, de um salmista que de modo muito individual e pessoal descreve a aflição da sua alma. O Salmo 44 já fala sobre a aflição de um povo que pergunta a Deus assim, ou pelo menos faz afirmações a Deus, ou até mesmo acusações, dizendo: nós não nos esquecemos da tua aliança, nós não nos esquecemos do teu amor, por que sofremos tanto, por que somos afligidos? Então o Salmo 44 termina com um pedido do salmista, dizendo: me socorra, me resgate. É o povo de Deus clamando por socorro. E aí você chega no Salmo 45 e você se pergunta: será que o Salmo 45 não é uma resposta de Deus a esse povo que clama? Será que a figura do noivo, do rei, não é esse resgate, esse socorro que Deus está planejando para o seu povo? Quando você lê o Salmo 45, fica muito claro que a resposta de Deus é o seu rei, é o noivo da sua noiva, aquele que vem para resgatar e socorrer o seu povo, fazendo por eles aquilo que eles não conseguem fazer. Depois, a partir do Salmo 46, nós temos então a cidade de Deus, de uma celebração a respeito do lugar para o qual Deus levará o seu povo. Mas no Salmo 45 nós temos aqui duas descrições muito claras. Primeiro, quem é o noivo e depois, quem é a noiva. Quando o salmista fala sobre o noivo, ele fala, por exemplo, da sua beleza, do seu esplendor. Ele fala também que os lábios do noivo foram cheios ou estão cheios da graça de Deus, porque Deus o abençoou colocando graça em seus lábios. No Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 7, alguns guardas do templo não levam a Jesus como os sacerdotes esperavam. E os sacerdotes então perguntam: mas por que vocês não o trouxeram? E aí eles respondem em João 7,46: porque ninguém nunca falou como ele fala. Os lábios de Jesus são cheios de graça, porque Deus o abençoou com a sua graça, de forma que tudo aquilo que Jesus fala diz respeito à palavra de Deus. Fica muito claro então que esse noivo que é descrito nos primeiros 9 versículos desse salmo apontam para o Senhor Jesus. Ele é aquele que tem a graça de Deus nos seus lábios, é ele que é cheio de esplendor,
de majestade e que caminha vitoriosamente para lutar pela sua noiva. E aqui no Salmo 45, no versículo 4, o salmista coloca como que esse noivo luta uma guerra diferente das guerras que lutamos. Porque esse noivo, ele luta pelos ideais que ele carrega. Aqui ele luta pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Ele monta em seu cavalo, vitorioso, mas ele carrega também os seus ideais. As pessoas hoje, elas lutam pelo poder, pelo dinheiro, para poder dominar as pessoas, controlar as pessoas. Este noivo guerreiro, que é o noivo rei do seu povo, ele luta pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. O salmista continua descrevendo este rei noivo, este noivo guerreiro, como aquele que tem um trono que subsiste para todo sempre. O seu reino é eterno, ele controla as nações, ele governa os povos, e mais adiante, ele também é um ungido, porque o salmista fala, dentre todos os homens, você é o escolhido, você é aquele que recebeu a unção do Senhor. E o Senhor Jesus é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o rei escolhido. E o Salmo também fala sobre as vestes deste rei, vestes que exalam perfume. Ele é santo, ele é puro. O seu palácio é um palácio incomparável. O seu reino, ele não pode ser comparado com nenhum outro reino que existe na terra. Mas depois de descrever sobre o noivo e falar sobre o noivo, o salmista dedica também um tempo para falar sobre a noiva. E ao descrever a noiva, ele fala dela como aquela que precisa estar atenta e que precisa considerar, inclinando os seus ouvidos para ouvir a voz do noivo e para responder a ele da maneira correta. No versículo 11, o salmista diz assim: o rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. A noiva, ela é bela. No versículo 13, ele fala que ela é cheia de esplendor. Ela é uma princesa. Ela é acompanhada por um cortejo de virgens que a leva até a presença do rei. Mas o salmista deixa bem claro que a noiva precisa responder a este rei. E a resposta é a honra, pois ele é o seu Senhor. Você ouve esse salmo e se pergunta assim: o que isso tem a ver comigo? Muito simples. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 2, o Senhor Jesus faz um milagre em um casamento. Ele transforma a água em vinho. E quando ele faz isso, a sua mãe, antes diz às pessoas que estão ali na festa: ouçam o que ele diz e façam tudo o que ele diz. E no final desse milagre, o autor nos diz que com este milagre o Senhor deu início ao seu ministério. E assim ele revelou a glória de Deus. E os seus discípulos creram nele. O propósito do milagre em João 2 é mostrar que Jesus é o noivo. É aquele de quem devemos ouvir suas palavras e obedecê-lo. Porque ele é o noivo que nos satisfaz com o melhor, que nos preenche, que nos completa. Porque ele revela a glória de Deus, ele é majestoso, ele é eterno, e nós devemos responder a ele com fé. Então, a aplicação desse salmo para você é: honre a Jesus, pois ele é o seu Senhor. Lembre-se de quem ele é e lembre-se o que ele fez por você. Ele é aquele que te satisfaz com o melhor que ele tem a oferecer à sua vida, ao seu coração, que é a vida e a salvação eterna. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa se sentir saciado e completo por aquele que é belo e majestoso. E que você encontre o mais notável de todos na sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Neste salmo nós temos o melhor noivo para a melhor noiva, o melhor salvador para a sua igreja, que é o Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, honre a Jesus, ouça suas palavras e faça
o que Ele está dizendo a você. Que Deus possa colocar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe não. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Você deseja entrar em contato conosco? Enviar o seu pedido de oração? Pedir também para receber informações da nossa igreja? É muito simples. Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades pelas nossas redes sociais. sobre nós e através de nós seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar por aqui em toda parte.
Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. A sua presença aqui conosco é muito importante. Eu quero agradecer também a você que sempre nos encontra pela cidade ou envia mensagens com encorajamentos. O seu retorno também é importante para a continuidade do nosso programa e para que a gente continue produzindo conteúdos bíblicos para você e para sua família. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que a palavra de Deus possa transformar o seu coração. Faz brilhar